capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, verso 1 e 2. Eu vou fazer a leitura na versão revista e corrigida e também na King James, versão de 1611. Revista e corrigida diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler só o verso 2 da versão King James 1611, que diz assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para quem não estava aqui semana retrasada, quando eu dei início à série, o meu interesse em analisar com vocês a carta aos Colossenses se dá na dimensão das revelações acerca de Cristo que estão nessa carta. O esforço de Paulo a escrever aos Colossenses é para frear a crescente heresia que estava sendo disseminada naquela região, que combatia a supremacia de Cristo, a divindade de Cristo. Essa heresia, que era uma mistura de religiões com características predominantes do gnosticismo, enfrentavam o cristianismo de maneira que, se esta heresia não fosse freada em Colossos, comprometeria de forma muito nociva o crescimento da igreja em toda a Ásia, e é claro que em todas as demais regiões. Então, quando Paulo escreve para falar da grandeza de Cristo, uma vez que a heresia tinha como característica essa mistura de adoração a anjos, eles falavam que os anjos deveriam ser supervalorizados, adorados, a figura angelical era muito presente, e aí Paulo revela nessa carta que Cristo é suficiente, a suficiência de Cristo, da sua obra vicária, do seu sangue na cruz, a suficiência do que ele é e a suficiência do que ele realizou. Cristo é suficiente, sem a necessidade de nenhuma intervenção angelical ou de qualquer outra figura denominada divina ou santa. E aí eu quero comentar com vocês algumas coisas aqui bem interessantes. Por exemplo, o verso 2 começa assim: aos santos, diga comigo, santos. Mais uma vez. Essa expressão, santos, ela é a revelação de um benefício eterno. Não é um título que alguém adquire com esforço, que alguém adquire com as roupas que veste. Ser santo é um benefício eterno alcançado por aqueles que creram e receberam a Jesus. Quando você crê e recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, você passa a ser participante desse eterno benefício de ser chamado de santo. Você pode se esforçar, como existem religiões que pregam o esforço humano, e até heresias evangélicas que pregam o esforço humano para se autodenominarem santos. Durante muitos anos, por exemplo,
A característica de uma pessoa santa era a roupa que ela vestia. Não é a roupa que eu visto que me torna santo, é o contrário. Por ser alguém que creu e recebeu a Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo que transforma a minha mentalidade, eu passo a escolher e selecionar a roupa que eu visto. Não são os meus esforços, Miriam, que me tornam santo. O mesmo Cristo que salva de forma gratuita, a mesma salvação que é alcançada pela graça, a mesma graça que fornece salvação, perdão de pecados, é a mesma graça que fornece santificação. É pela graça que a gente se torna santo. É a graça de Deus que nos dá condições de empreender esse processo de santificação. Deixa eu falar uma coisa com vocês: sem o Espírito Santo será impossível. Sem o Espírito Santo nós não passamos de homens caídos, entregues aos desejos da carne, entregues ao pecado, entregues ao mal, entregues à inclinação da carne pecaminosa. Agora, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem condições de dizer não, a gente tem condições de escolher, a gente tem condições de dizer sim para o que é bom e não para o que é ruim. Diga para quem está perto de você: você é santo. Você é uma santa. Você é um santo. Com essa camisa do Flamengo, então aí que esse cara é santo mesmo, rapaz. Aos santos. Quem é santo? Aqueles que receberam o Espírito Santo. É uma lógica muito simples. Quem é santo? Quem recebeu o Espírito Santo. Porque quem santifica é o Espírito. Quer ser santo? Viva no Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ensinou: se você quer ser santo, você tem que viver no Espírito, para não cumprir os desejos da carne. Agora, observe isso. Verso 2: aos santos e irmãos fiéis. Aos santos e irmãos fiéis. Diga: irmãos fiéis. A mesma graça que me beneficia com a salvação e com a santificação, me beneficia com uma família. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo uma família. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo irmãos. E não dá para aceitar salvação, santificação, perdão de pecados e negar a nossa irmandade. Porque quando eu nego a nossa irmandade, eu estou negando um benefício conquistado na cruz. Quando eu deixo de amá-los e passo a odiá-los, eu nego o Cristo que conquistou a nossa irmandade na cruz. A cruz derrubou a parede de inimizade. A cruz nos dá condições de perdoar uns aos outros, porque a cruz nos beneficiou com o perdão de Deus. E o mínimo que a gente pode fazer por ter sido beneficiado com o perdão que vem de Deus é perdoar uns aos outros. Se eu não sou capaz de perdoar aos outros, eu não sou digno de receber o perdão de Deus. Pai nosso que estás nos céus, a oração ensina: perdoai
as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Negar a irmandade é negar a cruz. Negar o nosso vínculo é negar o que Cristo fez. Odiar ao próximo é negar o amor da cruz. Aos santos e irmãos fiéis, e Paulo ainda acrescenta o termo fiéis, porque fidelidade também é um benefício da graça. Aos santos, irmãos, fiéis, que estão em Cristo. Agora, isso aqui mexeu comigo demais. Diga comigo, em Cristo. Mais uma vez. Você vê que Paulo usa duas dimensões. Ele fala de uma igreja que está em Cristo e de uma igreja que está em Colossos. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. A gente tem o endereço geográfico dessa igreja, que é a cidade de Colossos, e a gente tem uma posição imutável, que é em Cristo. Quando Paulo diz que essa igreja está em Cristo, Paulo está falando da sua inalterável referência. A real, a legítima, a autêntica referência da igreja não é seu endereço geográfico, localizado pelo Waze, pelo Google Maps ou por qualquer aplicativo de localização que lhe informa a origem e o destino, onde você está e aonde a igreja está, para você visitá-la, para você frequentá-la, para você se tornar membro dela. Nós temos a tendência de ter como referência a igreja que está bem localizada. Essa igreja é top, por quê? Porque ela está ali. Porque essa igreja está no centro da cidade. Porque essa igreja está na principal avenida. Porque essa igreja está na melhor cidade. Porque ela está no melhor bairro. Porque ela está no melhor país. Esse é o endereço transitório da igreja. Mutável. Hoje a ADEC está aqui, mas ela já esteve no número 600. Hoje está no número 912 da mesma avenida. Amanhã ela pode estar na Lúcio Meira, ela pode estar na Melvin Jones, ela pode estar em qualquer outra rua dessa cidade, mudar dessa cidade. O endereço da igreja, a localização geográfica dela muda, mas a sua posição é inalterável. Esta igreja está e sempre estará em Cristo. Em Cristo. Essa é a sua referência. Está em Cristo. Fala da sua imutável posição, da sua inalterável referência e da sua inabalável estrutura. Essa igreja pode acabar, o governo pode mandar fechar, pode derrubar, como faz o governo comunista da China, que derruba o prédio, mas eles nunca vão conseguir alcançar a estrutura dessa igreja. Essa igreja está de pé, não é por causa de ferro, de cimento, de pedra ou de areia. O que garante que esta igreja está de pé é porque ela está em Cristo. Em Cristo.
Isso vale para você. Se você quiser continuar de pé como igreja, se você quiser continuar de pé como alguém que está em Cristo, se você quiser continuar de pé como um santo, se você quiser continuar de pé como um discípulo de Jesus, lembre-se sempre disso, que a sua estrutura é a estrutura real, é a sua estrutura legítima. Você está em Cristo. Na teologia de Paulo, está em Cristo fala de comunhão. Paulo está dizendo, Raquel, Cristo não é uma figura do passado. A gente não está contando a história. Falar de Cristo não tem nada a ver com biografia. Falar de Cristo não tem nada a ver com história. Por mais que a história fale de Cristo, a arqueologia encontre vestígios que comprovam o que está escrito, falar e estar em Cristo não tem nada a ver com biografia ou com história, é comunhão. A gente fala de um Cristo que está conosco, Ele está em nós e nós estamos nele. Estar em Cristo também é a verdade que Cristo está em nós, e isto é uma promessa bíblica. Mateus capítulo de número 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que quer dizer consumação dos séculos aqui? É até o fim de tudo. Sabe o que me alegra, o que me fortalece? A minha avó, enquanto vive, estava em Cristo, mas nem a morte pode deter a posição dela, porque Ele está com ela até a consumação dos séculos. O que pode nos separar do amor de Deus em Cristo? Morte, profundidade, altura, passado, presente, porvir, potestades, principados, provas, crise, tribulações, luto, perda, morte. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Podem mudar a nossa geografia, mas nunca vão mudar a nossa posição. Eita, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Levante a sua mão para adorá-lo. O decalabará de rival Edéria Sebre Camadioma. Levante a direita e a esquerda para adorá-lo. Se você está em Cristo, adore-o, porque Ele também está contigo. Eu quero liberar essa palavra. Assim diz o Senhor: eis que estou convosco todos os Está em Cristo, fala da nossa autoridade, da nossa influência, da nossa força, do nosso poder. Karina, é por estar em Cristo que a gente tem autoridade para proclamar o Evangelho. É por estar em Cristo que a gente tem autoridade para expulsar demônios. Vai tentar expulsar demônios sem Cristo para você ver o que acontece. Mas por estar em Cristo, os demônios precisam se submeter ao nome que está acima de todos os nomes. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Colossos. Ao passo que a gente tem a revelação da nossa posição inalterável, da nossa referência imutável, da nossa estrutura inabalável, a gente também tem a revelação da nossa responsabilidade com a cidade. Porque essa igreja estava em uma cidade. Se a cidade não fosse importante, o nome dela não aparecia. Essa carta foi escrita para uma igreja que tinha um endereço. E a Bíblia faz questão de dar o endereço das igrejas. As 7 igrejas que estavam na Ásia Menor têm endereço: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As igrejas tinham endereço porque elas tinham uma responsabilidade com a cidade.
Quando Paulo escreve para a igreja que está em Colossos, Paulo está deixando bem claro para aquela igreja: não é de pedra, a igreja de carne e osso, porque ele não está escrevendo por uma estrutura de alvenaria, ele está escrevendo para santos, irmãos fiéis. E quando ele escreve, ele diz: aos santos e irmãos fiéis que estão em Cristo e que estão em Colossos. Uma igreja que tem uma responsabilidade local, uma igreja que tem uma missão para ser empreendida, executada na cidade onde ela está estabelecida. Eu tenho recebido de Deus essa revelação, que a ADEC não tem uma responsabilidade com a Barra do Imbuí. A ADEC não tem uma responsabilidade com a Avenida Presidente Roosevelt. A ADEC não tem uma responsabilidade com o Caleme, onde parte dos membros residem. A ADEC não tem uma responsabilidade com as paineiras, onde um trabalho social é desenvolvido. A ADEC não tem uma responsabilidade com o bairro de São Pedro, onde outra parte da membresia mora, ou com Albuquerque. Não! A ADEC tem uma responsabilidade com a cidade, com o município de Teresópolis. E eu sei da minha responsabilidade como pastor dessa igreja, porque quando eu chegar diante de Cristo, eu vou dar conta de uma igreja localizada em uma cidade. Quando Jesus inspira João na ilha de Patmos para escrever as igrejas da Ásia, ele diz ao anjo, ao pastor da igreja que está em Éfeso: nós, santos, irmãos fiéis, discípulos de Jesus, igreja do Senhor, nós que estamos em Cristo, temos uma responsabilidade com Teresópolis. Temos uma missão para cumprir. Temos desafios sociais. Temos um relacionamento para nutrir com a comunidade. Temos uma influência para ser exercida e um legado para ser deixado. O mais importante, Abdala, o mais importante que essa igreja pode deixar para essa cidade não são os prédios que serão construídos. O mais importante que essa igreja pode deixar para essa cidade é o legado. Nós precisamos nos esforçar para deixar um legado para a nossa cidade, porque os santos também morrem. Os santos que estão em Cristo, uma hora ou outra, estarão com Cristo. Hoje a gente está aqui. A minha avó, até uma semana atrás, estava em Cristo. Ela tinha uma posição e um endereço. A minha avó estava em Cristo, na Igreja Batista em Barra do Imbuí. Hoje ela está com Cristo em uma localização eterna, celestial, inalterável, imutável, inabalável. Ei, e você também vai morrer. Diga para quem está do seu lado: você vai morrer. E diga assim: e pode ser hoje. Morrer é certo, só não pode ser ontem, mas hoje pode ser.
Agora, quem morre sem estar em Cristo, nunca estará com Cristo. Quem morre em Cristo, evangelista Gabriel, quando morre, passa a estar com Cristo. Agora, quem morre sem Cristo, um dia vai estar diante de Cristo para ser julgado e condenado. Agora, quem morre em Cristo, está com Cristo e um dia vai estar diante de Cristo para ser galardoado, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você já fez sua escolha? Você está em Cristo? Aos santos. Você se julga um irmão fiel? Olha para mim, guarda isso aqui. Você se julga um irmão fiel, uma irmã fiel? O que sai da sua boca em relação à irmandade? O que sai da sua boca em relação àqueles que estão em Cristo, assim como você? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui. Nós somos filhos adotados. Fomos recebidos por adoção. Alguém aqui é adotado? Não é filho biológico, é adotado? Alguém é? O Zé é adotado. Zé, dá para você ser adotado, aceitar o seu pai e sua mãe, não aceitar os irmãos que estão na casa? Você já viu um filho adotivo chegar em casa e falar assim: não, eu quero que você seja meu pai, você seja minha mãe, mas você não vai ser meu irmão? Dá para aceitar isso? Agora tem gente que quer a graça, tem gente que quer Cristo, tem gente que quer o bem de Deus, tem gente que quer a prosperidade, tem gente que quer a bênção, tem gente que quer a salvação, tem gente que quer o perdão, tem gente que quer o milagre, tem gente que quer tudo de Deus, mas não quer aceitar os irmãos que você recebeu como parte do benefício da cruz. Sei que relação entre irmãos é muito difícil. A relação entre irmãos é muito difícil. Tem hora que choca. Mas amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Assim como receber a Cristo é uma decisão. Receber a Cristo é uma decisão. E quando você decide a receber a Cristo, você precisa decidir amar os irmãos que você recebeu na cruz. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Isso aí é um irmão que Jesus conquistou para você na cruz. Eu tenho irmãos que a minha mãe, Dona Roseli de Paula Marques, me deu. Minha mãe, Roseli de Paula Marques, me deu irmãos. O ventre dela gerou irmãos que tem o meu DNA, meu código genético, características da identidade. Eu tenho irmãos que o meu pai, Jacob Mansur de Souza, me deu. Irmãs que o ventre da mulher que ele escolheu gerou, e elas se tornaram minhas irmãs. A minha avó, quando escolheu me adotar, porque ela me adotou com 1 mês de idade, eu ganhei irmãos. Meu pai e meu tio são meu pai, meu tio e meus irmãos. Agora já é bom demais desfrutar da irmandade que a gente recebe biologicamente. Agora você imagina, cara, você tem noção que essa família são irmãos conquistados na cruz do Calvário? Quando o sangue de Jesus é derramado, você ganha de graça uma família. Será que é tão difícil amar gente que Jesus salvou? Será que é tão difícil amar gente que Jesus perdoou? Será que é tão difícil amar gente que Jesus amou?
Amar gente que Jesus deu a vida. Amar gente que Jesus morreu para que essas pessoas pudessem ser perdoadas, regeneradas, transformadas, salvas. É difícil, não é? É só a gente mudar a perspectiva, passar a enxergar por esse prisma, por essa ótica. As pessoas que estão aí do seu lado são pessoas que a cruz te deu de presente. Eu sei que tem gente que parece a própria cruz de presente. Parece que a cruz deu irmãos e a cruz deu cruz. Irmãos e cruz, né? E como dizia minha avó, cruz credo. Mano, é difícil amar. Dá mais trabalho odiar que amar, pode ter certeza. Amar dá mais odiar dá mais trabalho. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Vá para casa com essa palavra no seu coração. Você tem uma estrutura que não se abala. Estar em Cristo é uma estrutura inabalável. Você tem uma referência imutável. Estar em Cristo é uma referência imutável. Vá para casa com essa palavra. Guarde essa palavra. Viva e se alimente com esta palavra.